Olha, pensão por morte da pessoa com deficiência ou da pessoa inválida. Existem regras específicas para estes casos e se você quer saber tudo, fique até o final desse vídeo, porque isso pode servir para você ou alguém que você conheça. Ó, aposentadoria da pessoa com deficiência ou a pessoa com invalidez, certo? A pensão por morte é paga para os dependentes do segurado falecido. Tudo bem? Todo mundo sabe essa informação, né? O que ocorre é que existem regras específicas para as pessoas que têm deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, bem como para aquelas pessoas que são inválidas, tá certo? A pessoa com deficiência, né, está lá definido na lei, né, na lei das pessoas com deficiência. Deixa eu ler aqui para vocês, tá certo? O conceito de deficiência define que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este é o conceito de pessoa com deficiência. Deixa eu deixar um ponto claro: nem sempre a pessoa com deficiência é uma pessoa inválida. Porque às vezes a pessoa tem deficiência, mas ela pode trabalhar e mesmo assim receber o benefício da pensão por morte. Isso já é um ponto importante. Quem tem deficiência pode trabalhar? Pode. Agora, a pessoa com invalidez é aquela pessoa que está impedida, que não tem condições de exercer nenhuma atividade. Ela não pode trabalhar, porque se ela puder trabalhar, ela não é uma pessoa inválida. Porque se ela, por exemplo, se uma pessoa inválida, né, às vezes ela vai ficar ali por 1, 2, 3 anos, ela recupera a sua capacidade, ela perde o direito de continuar recebendo o benefício de pensão por morte. Então, ela pode receber enquanto perdurar a invalidez, tá certo? Outro ponto muito importante é a questão do valor do benefício. Antes da reforma de 2019, a pensão por morte era paga no valor de 100% do valor que a pessoa recebia, se ela já recebia um benefício, seja uma aposentadoria por invalidez ou um outro benefício. Então, por exemplo, se a pessoa recebia R$4.000, o seu dependente também receberia R$4.000 no caso ali da pensão por morte. A reforma da Previdência de 2019 deu a paulada no valor da pensão por morte, né? Porque reduziu o valor para 50% do cálculo, mais 10% para cada dependente. Por exemplo, então se a pessoa recebia, só como exemplo, R$4.000 lá, de uma aposentadoria, o seu dependente vai receber 50% desse valor, ou seja, ali 2.000, mais 10% para cada dependente. Então, receberia ali 60%, tá certo? Mais ou menos aí R$2.600, R$2.400, tá certo? Porque tem a outra forma de cálculo também lá, né? Então, tem que levar tudo em consideração. Agora, quando a pessoa é pessoa com deficiência, o valor do benefício é de 100% do que a pessoa recebia, se ela estivesse recebendo um benefício,
Ou seria o valor de 100% em caso se ela tiver de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Então, é muito importante saber, porque, gente, tem gente que recebe o valor de uma pensão por morte como se fosse uma pessoa sem deficiência, e às vezes está recebendo bem menos. Eu dei exemplo agora, uma pessoa que recebe 4 mil. Se for uma pessoa que não tem deficiência, vai receber aí 60%. Se for uma pessoa com deficiência, ela vai receber o valor integral. Então, é muito importante saber se a pessoa tem deficiência ou não, porque isso impacta de forma considerável aí no valor da pensão por morte. E a pessoa com invalidez também, tá certo? Então, é importante esses pontos. Se analisar se a pessoa está recebendo corretamente, se já está recebendo, analisar se está recebendo corretamente. Se ainda não está recebendo, ou caso vier a acontecer, para fazer o pedido correto, porque o INSS, às vezes, não sabe que a pessoa, o dependente ali, tem invalidez, se a pessoa tem, por exemplo, uma deficiência. Às vezes, quando o filho é menor, ou aliás, aqui não faz distinção, tá, gente? Pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser o pai, pode ser o irmão, ou seja, qualquer um deles aí, se tiver deficiência, se tiver uma invalidez, vai receber o valor integral. Por isso que é tão importante saber essas informações. No caso de a pessoa estar recebendo já de forma errada, ela pode pedir uma revisão, juntar a documentação, provar que a pessoa é pessoa com inválida ou uma pessoa com deficiência, para que o INSS corrija o valor e para pagar o valor aí integral de 100%. Outro ponto importante aqui. Geralmente, as pessoas sem deficiência não podem acumular 2 pensões por morte no INSS. Esse é um ponto importante. Então, por exemplo, se a esposa, por exemplo, recebe uma pensão por morte, aí ela casa novamente, o segundo marido também falece, ela não pode acumular os 2 benefícios. Só pode acumular, por exemplo, se for um do regime público, um era funcionário público e o outro era regime do INSS. Aí sim ela pode acumular os 2, as 2 pensões. Contudo, se for os 2 eram contribuintes do INSS, ela não pode receber os 2 benefícios. Só pode receber um. O que ela pode fazer é trocar, escolher qual benefício é melhor e, nesse caso, pegar aquele de maior valor, tá certo? No caso da pessoa com deficiência, por exemplo, um filho que perde os 2 pais, ele pode acumular os 2 benefícios. Geralmente, às vezes, na via administrativa, o INSS vai negar, só que na via judicial há entendimento que pode aí acumular os 2 benefícios, as 2 pensões, tá certo? Outro ponto importante também, a pessoa com deficiência, ela pode aí contribuir para o INSS também e depois ela pode pedir aí um benefício, uma aposentadoria, tá certo? Então, gente, era essas informações que eu tinha para passar para vocês. Depois eu vou voltar a falar desse tema, né? E aí, para vocês ficarem informados, pedir o benefício correto, não deixar dinheiro para o INSS, né? E fazer aí justiça. Até o próximo vídeo.